Direto da redação de volta, agora é hora de falar de esporte, por isso eu recebo aqui comigo o técnico de futebol, Paulo Roberto Santos. Boa tarde, Paulo, muito obrigada por sua presença comigo novamente. Boa tarde, é um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Como é que foi o final de semana esportivo? Olha, final de semana, principalmente o Campeonato Brasileiro, aquele grande esperado clássico, né, do Corinthians com o São Paulo, muito se falava até da própria rivalidade dos dois treinadores que vinham com alguns problemas extracampo, os dois. Mas eu acho que o jogo em si foi um grande jogo. Gostei daquilo que eu vi. Eu acho que, no geral, eu acho que o Corinthians foi um pouco melhor do que o São Paulo no geral, mas o placar, eu acho que foi o placar justo por aquilo que as duas equipes criaram e também conseguiram fazer ao longo dos 90 minutos. Nós vamos falar mais do Campeonato Brasileiro, mostrar um pouquinho como foram os resultados dessa rodada, como é que ficou a classificação, mas a gente começa falando do Sub-20 do Rio Claro, que estreou sábado, né, jogando aqui contra a equipe de São Carlos, jogou em Rio Claro, a equipe perdeu por 3-1 e volta a campo agora sábado, né, jogando contra a Matonense, lá na casa do adversário às 3 da tarde, e a Matonense, que também vem de derrota, perdeu nessa rodada desse final de semana por 3-0 para a equipe da Ferroviária. Paulo, os meninos do Rio Claro, dessa equipe Sub-20, é importante essa competição, afinal de contas, vem formar a base para as equipes, né, para a Série A1, para as demais sequências de toda a equipe. Principalmente a nível de Copa São Paulo de Juniores, né? Eu acho que não só a equipe do Rio Claro, mas a maioria das equipes, elas já começam um trabalho dentro do Campeonato Estadual, já visando uma preparação para a Copa Paulista de Juniores, que é sempre no início de janeiro. Então é um início de trabalho, início de competição. O Rio Claro iniciou perdendo, eu não estive assistindo essa partida, mas é início de competição. Eu acho que o importante é você poder trabalhar uma equipe para que você possa ter uma equipe de qualidade na Copa Paulista, que é a competição que eles dão mais importância, que é esse campeonato de juniores, que é mostrado para todo o Brasil, onde as equipes podem também revelar grandes valores para o campeonato estadual da próxima temporada. E a gente sabe também, a gente mostrou aqui no Direto da Redação, o técnico comentando que deu prioridade para uma equipe bem jovem, né? São meninos, né? Inclusive tem um garoto de 14 anos fazendo parte da equipe, mais 17, 18, pensando mesmo lá na Copa, na competição do início do ano que vem. A Taça São Paulo de Juniores, ela tem um limite de idade, e algumas equipes priorizam equipes mais jovens dentro do campeonato estadual para que os garotos possam adquirir mais experiência, mais ritmo de competição, conhecer mais aquele ritmo de competição para que eles possam desenvolver dentro do campeonato na Taça São Paulo de Juniores, que é um campeonato curto. Você tem que ter uma equipe com atletas já acostumados com o nível da competição. Muito bem, então vamos aguardar aí a próxima partida, que é sábado na cidade né, contra Matão, contra a equipe da Matonense. Bom, ainda falando de futebol, vamos conferir então os resultados do Brasileiro, os resultados e a classificação. E os resultados do Brasileirão do final de semana ficaram assim: Palmeiras 2, Goiás 0, Internacional 2, Atlético Paranaense 1, Botafogo 6-0 em cima do Criciúma, Fluminense 2, Flamengo 0, São Paulo e Corinthians empataram em 1-1, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 1, o Grêmio venceu o Chapecoense por 2-1, o Coritiba perdeu do Sport por 1-0, Bahia e Vitória empataram em 1-1 e o Santos venceu o Figueirense por 2-0. A classificação depois desta rodada está da seguinte forma: em primeiro, o Internacional, seguido de Fluminense, Corinthians e Bahia. Em quinto, Cruzeiro. Sexto, Sport. Sétimo, Grêmio. Em oitavo, aparece o Goiás. Em nono, Palmeiras. E em décimo, São Paulo. O Santos vem na 11ª colocação, seguido de Vitória, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo. Na zona de rebaixamento estão Criciúma, Coritiba, Chapecoense e Figueirense. Bom, Paulo, com relação ao jogo do Corinthians e São Paulo, você está me dizendo que você gostou muito da atuação do Corinthians? Gostei, o Corinthians, não tinha visto ainda a equipe do Corinthians jogar. Até a semana passada vinha liderando a competição, né, na ponta da tabela. Mas gostei do que vi. Achei uma equipe que está muito bem organizada defensivamente, faltando um pequeno detalhe ali do meio para frente. Mas também gostei da equipe do São Paulo. Eu acho que são duas equipes que vão brigar a se repetir aquela atuação de ontem. As duas devem brigar ali entre essas 4 primeiras, até com possibilidade de disputar o título. Com relação ao Palmeiras, Palmeiras venceu, né? Já é a 4ª rodada, venceu uma, empatou 2, agora venceu a 4ª rodada.
Mas aí vai perder o Valdívia? O Valdívia está sendo liberado para treinar com a seleção, né, com a equipe chilena, para poder disputar a Copa do Mundo. Vai fazer muita falta o Valdívia? Tem essa Uma falta questão, imensa. né? Essas equipes grandes têm essa questão de atletas que às vezes tem que ser liberado para suas seleções. No caso, o Valdívia é um jogador que é o diferencial da equipe, apesar de não ter uma sequência muito grande de jogos, mas eu acho que vai fazer muita falta. Independentemente do Valdívia, eu acho que o Palmeiras precisa se reforçar, principalmente para que possa ter uma equipe competitiva de acordo com a dificuldade da competição. E ele, inclusive, está especulando que ele pode ser vendido, negociado durante, né, a sua atuação aí na seleção? A qualquer momento o Valdívia deve ser negociado pelo Palmeiras. Eu acho que até essa situação dele não ter uma sequência de jogos muito grande, por ser um investimento muito alto, não só a nível de contratação, como também a nível de salário, o Palmeiras já deve estar pensando em negociar esse atleta para que possa, de repente, trazer um outro atleta de qualidade, se não com a mesma qualidade que a dele, mas que o custo-benefício do atleta ele seja melhor para o clube, porque o custo-benefício de um atleta como o Valdívia é muito pequeno para uma equipe como o Palmeiras. Muito bem, então aí vamos esperar as próximas notícias do Palmeiras com relação ao Valdívia. Paulo Santos, que foi uma das melhores equipes aí paulistas no início do campeonato, disputou a final do Campeonato Paulista, só na 4ª rodada que conseguiu vencer. O que será que aconteceu no Santos? O Santos nós estamos vendo aqui na 11ª colocação, né? Ainda está muito mal. Muito longe, esperava-se mais até pela performance, foi a equipe mais regular dentro do Paulistão, com relação às equipes grandes. Eu acho que a equipe ela não encaixou ainda, uma equipe muito jovem, mas eu acho que tem tudo para encaixar. Tem um bom treinador, tem um elenco muito jovem, mas de qualidade. Eu acho que é uma equipe que, com o desenrolar da competição, tende a crescer dentro dessa competição. Alguma surpresa com relação ao resultado dessa rodada? Não, acho que a nível de resultados, não. Acho que a nível de resultados, não. Até o Palmeiras, já esperava-se por uma vitória do Palmeiras, até quando se troca de treinador na partida seguinte, na maioria das vezes, há uma reação no grupo. E o próprio Santos, eu acho que o Santos era a equipe que mais se esperava por uma vitória, porque até então não tinha conquistado essa vitória. Bom, continuando ainda falando de futebol, mas da seleção brasileira, durante a semana passada o técnico Felipão anunciou então os nomes que irão defender aí o Brasil na Copa do Mundo. E a gente tem até as imagens, queria que a produção fosse colocando as imagens para a gente. Paulo, o que você achou da seleção do Felipão? Eu acho que a nível de convocação foi uma convocação baseada na coerência, né? Coerência porque são aqueles atletas que ele vinha mais utilizando, inclusive conquistando aquela Copa das Confederações. Conhecendo o Felipão, como todos nós conhecemos, não se esperava muitas novidades, talvez muitas surpresas, né? Talvez uma ou outra. Eu até esperava que entre Robinho e Kaká poderia surgir um dos dois, os dois não, mas talvez um dos dois, para que você desse um pouquinho mais de experiência a essa seleção. Mas o restante eu acho que é normal. Os 3 zagueiros que estavam na disputa por uma vaga, optou-se por um zagueiro que jogou com ele, que ele tem o conhecimento melhor do dia a dia desse atleta, conquistou a Copa do Brasil com esse atleta. Então eu acho que ele optou por esse atleta até mais por isso. Mas dos 3, tanto um como o outro, que fosse como Thiago Silva, né? Thiago, Davi Luiz? Não, o Thiago Silva não. Davi Luiz, o Dante e o Henrique. Não, na realidade não. Eram 3, né, que disputavam ali a posição na 4ª vaga, né, para ser convocado um 4º zagueiro, porque esses 3 já estavam definidos, esses 3 que você colocou. O Henrique, então, né? Que o Henrique foi surpresa. A opção dele. Esperava-se talvez ali o zagueiro Dedé do Cruzeiro, que era também bem credenciado, né? Mas eu acho que a escolha dele foi uma escolha também com coerência, por conhecer melhor esse atleta. Com relação, na sua opinião, faltou alguém que você colocaria se você fosse técnico da seleção? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a escolha ela foi muito bem feita. Eu acho que é o que de melhor nós temos. Mas eu, particularmente, gostaria de ver e talvez tivesse optado por Kaká ou Robinho no grupo. Um dos dois. Um dos dois. Eles trariam o que? A experiência, assim, de já terem participado de experiência competições. De Copa do Mundo, a qualidade que é inegável ainda dos dois, mesmo não estando ali no melhor da sua performance, mas 2 jogadores que eu acho que iriam agregar bem e acrescentar não só experiência, mas qualidade à própria seleção. Com relação ao ataque, Neymar, Fred, Hulk, Bernard e Jô. Olha, Poliana, eu acho que há muitos anos eu não me lembro de ter visto uma seleção brasileira onde o sistema defensivo nosso fosse mais equilibrado e mais eficiente do que o ataque. Nós sempre tivemos bons ataques e defesas
médias. Segurando a bronca mais ou menos. Mais ou menos. Né? E ataques que resolviam. E eu acho que agora é o inverso. Nós temos um ataque que não pode se dizer que é ruim, mas ele não é do mesmo nível do nosso sistema de meio campo e sistema defensivo. São bons jogadores, o Fred agora recuperando a sua melhor forma, o Jô, que foi convocado mesmo não estando no melhor das suas condições clínicas. Eu temo um pouquinho pelo nosso ataque. Eu acho que o Fred estando inteiro, aí nós ganhamos muito, mas nós precisamos do Fred inteiro. Pode ser então que as partidas da seleção sejam de resultados pequenos, 1-0, 1-1? Eu acho que se nós tivermos o Fred inteiro, o Neymar inteiro, que também vem de contusão, né? Está se recuperando, esses dois estando inteiros, jogando tudo aquilo que sabe que podem jogar, eu acho que nós não vamos ter problemas. Eu fico um pouco preocupado com os substitutos. Eu acho que os substitutos talvez não sejam do mesmo nível desses dois. Bom, vamos aguardar então aí, principalmente os primeiros jogos, né, em casa, a torcida espera, né, porque brasileiro, né, lógico, a gente além de quer ver a seleção ganhar, mas quer ver ganhar de goleada, né, Paulo? É a Copa do Mundo dentro do nosso país, né, eu acho que por isso nós somos assim bem, né, eu a acho gente que quer eu acho tudo. Até que vai ser, na minha opinião, deve ser a Copa do Mundo mais difícil para nós brasileiros, pois é. Mesmo sendo no Brasil. Então, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de basquete. A equipe de Rio Claro conquistou uma importante vitória jogando em casa ontem. Com esse resultado, a equipe de Rio Claro tem a chance de ficar campeã da Liga Ouro jogando em casa. Vamos ver como foi. Contando com o apoio da torcida rio-clarense, que compareceu em grande número no ginásio Felipe Caran, o Rio Claro Basquete conseguiu superar o bom primeiro tempo do Lins para virar o confronto no último quarto e fechar o terceiro jogo da série decisiva com vitória. A partida começou equilibrada, com ambas as equipes atuando fortemente na defesa. As equipes trocaram a liderança no marcador diversas vezes no segundo quarto. Com uma cesta do ala Luca, no final do período, o time visitante se manteve na dianteira do placar antes do intervalo, 37-36. As bolas de fora voltaram a cair no último quarto e Rio Claro reassumiu a liderança do jogo, chegando a abrir 11 pontos de vantagem no placar. Apesar de diminuir a diferença, a equipe de Lins não conseguiu reverter o placar, que terminou 78-73 para a equipe de Rio Claro. As equipes voltam a se enfrentar amanhã às 8 horas da noite no ginásio Felipe Caran. Muito bem, parabéns. Paulo, eu sei que você é técnico de futebol, mas como apaixonado por esporte também, como quase um jornalista, né, Paulo? Comentarista esportivo, é importante, né, Rio Claro ter um bom desempenho em casa e essa oportunidade agora de conseguir o título, né, e a vaga para o NBB em casa, isso dá um ânimo, né, para muito importante, até para a equipe. Muito importante mesmo porque Rio Claro tem uma história, né, no basquete. Né? Todos nós sabemos disso. E não está sendo fácil para o Tamião recuperar, né, o tempo perdido com relação aos resultados. Ele tem obtido aí grandes resultados à frente do basquete. E, logicamente, que estando lotado lá no ginásio, nesse jogo, que é um jogo decisivo, isso aí vai ser muito importante. Eu acho que todos nós que moramos aqui em Rio Claro temos que torcer para o sucesso do basquete, porque eu acho que é mais um esporte que coloca a cidade em evidência. E olha, gente, quem participou do jogo de domingo, quem comprou o ingresso no domingo, ganhou o ingresso para terça-feira, foi uma promoção feita, né? Então, já nós tivemos quase 650 pagantes dentro do ginásio Felipe Caran, agora a gente espera que possa lotar, né, Paulo? Mais de 1.000 pessoas aí para ser realmente o sexto jogador em quadra. Isso eu acho que o torcedor vai ser fundamental, vai fazer a diferença. Inclusive eu vou estar presente para assistir, prestigiar e vamos torcer para Rio Claro. A equipe de Lins é uma equipe forte também, que é, né, na verdade, levar a decisão para casa. Se Rio Claro perder o jogo de terça-feira, a quinta partida vai ser necessária, mas aí é na cidade de Lins, então né? A torcida tem que estar presente, fazer toda a diferença e comemorar, e quem sabe a gente comemorar o título de campeão e a vaga do NBB em casa. Vamos torcer. Vamos torcer mesmo, porque em casa, né, você pode matar essa competição dentro de casa. Muito bem. Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui comigo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço aí, vamos estar sempre presentes, sempre que solicitado. Segunda-feira, então, Paulo Roberto de volta aqui com a gente no Direto da Redação, que volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.